Pessoal ligado no Encontro Diário, esse CD do Vocal Livre, se você está com a gente desde o início da semana, você sabe que você pode ganhar esse CD. O que você tem que fazer? Ir na página do Encontro Diário no Facebook, caso você não esteja ainda, facebook.com/Encontro Diário, e compartilhar o vídeo de hoje. Hoje é quinta-feira, 19 de junho, feriado. Provavelmente você acordou tarde, está com essa cara de acabada ainda, ou talvez acordou cedão para aproveitar o feriado fazendo um monte de coisa. Independente disso, lembre sempre de uma coisa: o Encontro Diário é uma proposta para que você tenha um encontro todos os dias com a Palavra de Deus. O Encontro Diário não é um simples momento de você assistir um vídeo, de você ouvir informações, ouvir uma pessoa diferente falando cada semana. É mais do que isso. É um momento de você ter um encontro com a Palavra de Deus. E durante essa semana a gente está estudando sobre Cristo. Na verdade, nós estamos esse trimestre todo, essa temporada toda, falando sobre a lei de Cristo. A gente já falou de muita coisa e essa semana a gente está falando sobre a Igreja de Cristo e a lei. A gente já pensou em algumas coisas, já consideramos várias coisas. Eu queria pensar com você hoje no seguinte. Eu quero fazer um desafio para você. Se eu pedisse para você, nesse momento seguinte, eu quero que você se descreva com apenas 3 adjetivos. Que 3 adjetivos você escolheria para se descrever? Que 3 adjetivos conseguiriam falar sobre quem você é? Se eu pedisse para você fazer isso, talvez com alguém que você gosta muito, com seu namorado, com a namorada, com o pai, a mãe, como é que você descreveria o seu pai em 3 adjetivos? Eu vou ainda um pouquinho além. Como é que você descreveria a seleção brasileira que está jogando aí a Copa do Mundo com 3 adjetivos? Como é que você descreveria o nosso país com 3 adjetivos? Você consegue pensar nisso? Você consegue imaginar adjetivos que consigam sintetizar aquilo que você é, aquilo que as pessoas que você gosta são, aquilo que o país é? Você consegue pensar nisso? Bem, a Bíblia nos diz, em Apocalipse, que Deus descreveu no livro de Apocalipse a igreja com 3 adjetivos. Ele diz que a igreja é perseverante, ele diz que a igreja tem a fé em Jesus e ele diz que a igreja guarda os mandamentos de Deus. São as 3 características. A igreja de Deus é descrita dessa maneira. É descrito como uma igreja, como um povo comprometido tão grandemente com o ideal de Deus que eles não desistem, eles são perseverantes. A despeito daquilo que acontece ao redor, eles continuam perseverando. Eles são descritos também como um povo que tem a fé em Jesus, acreditam, creem em Jesus, creem na graça de Cristo. Eles entenderam que eles não são salvos por fazer coisas, eles são salvos porque eles depositaram a fé em Cristo Jesus. Eles não apenas têm fé, eles escolheram o lugar certo onde depositar essa fé, depositaram essa fé em Cristo. Mas também fala que esse povo, eles guardam os mandamentos de Deus. Desde sempre, a gente tem falado nisso, o povo de Deus, desde sempre, foi chamado para ser um povo que abriga, que guarda esse tesouro precioso que são os mandamentos, que é a lei de Deus. E essa é uma característica da igreja de Deus nos últimos dias. Quando a gente olha em volta e você quer encontrar, mas no meio de tanta igreja, como é que eu vou descobrir qual que é a igreja de Deus? Como é que eu vou saber qual que é a igreja de Deus? Como é que eu posso ser a igreja de Deus? Você pode ser a igreja de Deus se você entender que você precisa perseverar até o fim, que você precisa ter a fé na graça de Cristo e guardar os mandamentos de Deus. A lei de Deus é um dos itens, uma das características distintivas da igreja de Deus dos últimos tempos. Sempre foi assim e não será diferente nos últimos tempos da história. Hoje, pensando na sua descrição, eu queria que hoje você fosse capaz de descrever a si mesmo assim. Eu queria que você olhasse para você e pensasse: as 3 características que eu quero que me definam daqui para frente. Eu quero ser uma pessoa perseverante, como a igreja de Deus é. Eu quero ser uma pessoa que tem a fé na graça de Cristo, como a igreja de Deus tem. E eu quero ser uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus, como a igreja de Deus guarda. Sabe por quê? Porque você não é chamado apenas para fazer parte da igreja. Você é chamado para ser a igreja. Você, aí, onde você está, você é chamado por Deus para ser a igreja de Deus, perseverando até o fim, tendo a fé em Cristo Jesus e guardando os mandamentos de Deus. Que Deus te abençoe. Deus te dê uma boa quinta-feira, um bom feriado e amanhã a gente encerra o nosso estudo dessa semana. Até amanhã.